viesse representá-lo. Então, seja bem-vindo, Capitão Pinho, para mais a nossa reunião. Ele foi a única pessoa que fez o comunicado, certo? A primeira coisa, né, nós estamos aqui com alguns, já estamos com o Evandro, com a Rosana, com a Bárbara, com a Luciana. Agora a Ingrid está entrando, o Radamés, para a gente dar início com o nível mesmo que a gente precisa, né, Evandro? Que a gente precisa um número suficiente para iniciar. Depois de 10 minutinhos, se não tiver, a gente continua, tá certo? Acho que já deu. O número para votação, né? O quórum. É para aprovação e também para a sabedoria do professor Hércio, porque sempre ele joga umas pérolas para nós, daí no final, enfim, você tem que jogar essas pérolas também do professor Hércio. Bom, nós encaminhamos a nossa ata. A ata 165 foi por e-mail para todos os nobres conselheiros. Vocês receberam. Podemos aprovar aquela ata? Tudo bem? Quem aprova? Rosana aprova. Luciana aprova. Conseguiu ler, Bárbara? Aprova. Pinho aprova. A Luciana aprova, né? Rosana, eu não sou conselheira, mas eu não li a ata, não recebi. Eu queria só ler, porque eu participei da última reunião, né? E com certeza queria só saber depois, se você puder me mandar. Nós vamos encaminhar. Então, nós não vamos. Os conselheiros aprovaram, mas nós vamos fazer uma ressalva para a gente encaminhar para a Eunir e para a Tereza também, para o que vocês acham? Antes de aprovar, então, a gente encaminha para eles, que já foi citado o nome deles, pode ser? Não. Concorda? Não, aprova e depois manda. Aprova e depois envia. Tá bom, então a gente aprova e envia. Para dar ciência. Rosana? Oi. É a Bárbara. Eu me abstenho da votação, tá? Quero que conste em ata, por favor. Eu não estou vendo vídeo de ninguém, não aparece a imagem de ninguém, é isso mesmo? O meu também não está aparecendo nada. Por quê? Não sei, mas... Você tem que ativar o seu vídeo, Rosana. Ativar a sua imagem, pelo menos para a gente ver você. Estou tentando aqui, ó. Até pedir Isso, agora apareceu. Acho que foi a Luciana que liberou, Luciana, porque eu não estava conseguindo. Agora conseguiu. Então, tem que liberar. Então, pessoal, foi aprovado a ata 165. E agora nós vamos para a nossa pauta. Nossa pauta... Rosana? Oi. Rosana, a ata não foi aprovada. Rosana, Evandro. Não foi aprovada a ata? Não, não vai abrir para as duas pessoas olharem ainda? Certo. Então acho que não pode ser aprovada ainda, né? Eu inclusive, tenho uma consideração, porque se ela for para aprovação agora, eu não cheguei a ler na sua totalidade. Então, eu pediria que ela fosse aprovada na próxima reunião. Senão, eu também vou me abster de votar, porque, como a própria Bárbara, né, mencionou. Tá? Então, ainda está no 6 o pedido de gentileza. Seu áudio está cortando, Rosana. Ai, mas está horrível mesmo. Fala mais próximo do microfone. E quando você for falar, você desliga o vídeo. Você fecha o seu vídeo quando você for falar no microfone, que às vezes ajuda isso. Aí fica melhor?
Daí vocês me ouvem quando eu fecho a câmera? Fica melhor sim, Rosana. Vou utilizar assim, tá ok? Bom, então, nós vamos hoje falar sobre a apresentação dos resultados da reunião de GTs. A Luciana vai dar o parecer para nós. Nós vamos falar sobre construir em áreas que temos certeza de solicitar os respectivos laudos, laudo do ictofauna, laudo do ergabacias, laudo de ave e fauna, que foi uma pauta da última reunião que não foi comentada. Nós vamos falar também sobre, vou pedir para a Euni falar sobre as intervenções da limpeza dos córregos, rios e valas, que tem um relatório que está acontecendo aqui em Lorena. Nós vamos falar sobre encaminhamentos de ofício da Secretaria de Obras, a próxima eleição do Coman e, por último, a explicação da CNA sobre o formulário cheque verde, zoneamento urbano e município verde e azul, tá certo? Vou pedir para a gente ser bem pontual para que nós possamos aproveitar as discussões. Então, eu inicio com a Luciana, a professora Luciana, conselheira do Unisal, que vai falar do grupo de GTs, como é que foi. Ô, Rosana, eu não participei do GT, lembra? Tem que ser ou o Radamés ou a Ingrid, eles que estavam presentes. Eu não fui essa semana. Então, o Radamés, foi discutido... Do GT técnico, eu participei. Eu posso falar alguma coisa da reunião essa semana. Então, tá ótimo. Pode falar. Quem fala agora, Rosana? Pode você mesmo, vai falar do GT. Ah, tá. Da reunião passada, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, da reunião passada, eu participei, a anterior, né, a penúltima, e já vi algumas dificuldades. Primeiro porque a gente tá vendo parte dos projetos, né? Porque a parte descritiva não está acompanhando simplesmente um mapa, dá para a gente fazer uma boa leitura do mapa, da planta, do imóvel que está sendo proposto, mas com relação à parte descritiva, é importante também a gente visualizar, porque o projeto ele não é compartimentado, ele é um todo, e por ser um todo, a gente tem que fazer uma leitura desse todo. Agora, vi algumas situações, e nós anotamos, a Luciana pode fazer uma ata, só que não sei, acho que ainda não foi trazida essa ata para o GT, e da última reunião participou, foi na semana passada, estava presente 3 pessoas, eu, Ingrid e a Rosana Malerba, né, Rosana? Então, e nós 3, foi apresentado lá um mapa da expansão do loteamento, a expansão da segunda parte do loteamento, acho que é Recanto dos Pássaros, ou coisa assim, ali na divisa com a Floresta Nacional de Lorena, né? Então, e aí... Oi? Portal dos Pássaros. Ah, Portal dos 2. Pássaros. Estou confundindo. A gleba 2 gleba B. Gleba B, a segunda gleba, né? A expansão daquela área. Tem algumas situações, já, inclusive, lá foi apresentado posteriormente, quando a gente estava fazendo as ponderações sobre a questão da planta, né? do loteamento, né? Esse loteamento é bastante considerável, tem em torno, deixa eu ver quantos lotes, 416 lotes, né? Propostos nessa planta, e tem algumas situações muito inconvenientes, né? Principalmente com relação à questão as questões ambientais, né? Principalmente, né? Lotes muito próximos da linha férrea, mesmo próximo da faixa não edificante, as áreas verdes, elas, né, se somam com as APPs, e a gente tem algumas considerações sobre isso, e temos algumas questões a ser levantadas, inclusive, de forma porque foi apresentado já para a gente lá um documento, mesmo não ser um documento definitivo, mas um documento provisório de um estudo que está sendo feito pela CMA, né? E a responsável por isso é a engenheira ambiental Sibeli, que tem fazendo essa análise desse empreendimento.
E a partir daí a gente tem várias considerações, que eu fiz algumas anotações, mas não deu tempo ainda concluir para apresentar para o GT, para posteriormente trazer para o Conselho, né? Eu vou fazer essas ponderações, fazer todas as anotações, apresentar para o GT, que o GT faça a avaliação disso e aí, posteriormente, isso é apresentado para o Conselho. Mas eu observei também o seguinte, tem um outro documento, que é um fichário que é apresentado pela Secretaria do Meio Ambiente para o empreendedor, e esse empreendedor preenche, mas eu observei que nesse fichário, que ele preenche, falta muitas informações, principalmente da parte ambiental, né? E isso a gente tem que observar, né? Não sei se a Secretaria do Meio Ambiente já verificou todas essas nuances, essas situações, mas, além daquilo que foi apresentado já pela CMA no parecer da Cibele, eu achei bem interessante o parecer da Cibele, mas acho que a gente pode aprofundar muito mais ainda, pode trazer outras situações, além daquilo que está lá colocado, né? E porque o que interessa para a gente, né, o comum é a questão da defesa do meio ambiente, e que a sociedade, a população lorena tenha condições de vida saudável. Então, isso vai acontecer com um meio ambiente devidamente preservado e conservado, né? Em função disso, né, nós pegamos e fizemos algumas anotações, né, que, como eu falei, vou apresentar posteriormente, mas havíamos a dificuldade de estar observando o que é que o empreendedor está propondo no projeto, que é a parte descritiva do projeto que não acompanhou a planta. Então, eu acho que, em função disso, não dá para a gente ficar avaliando partes do projeto. Ou a gente avalia o todo, ou não avalia as propostas que estão sendo apresentadas, né? Ou então faz avaliações e faz várias ponderações e recomendações, né? Porque eu não gostaria de que a gente estivesse avaliando um empreendimento e somente não está vendo a parte descritiva do que é que o proprietário, do que é que o empreendedor está colocando com relação às questões socioambientais e dando mais explicações sobre determinadas situações da própria estrutura do empreendimento. Então, não ficou claro para a gente no fichário que foi apresentado, pelo menos para mim não ficou claro com relação a isso, e tão somente a gente só fizendo anotações em relação à planta que foi apresentado lá, né? Mas já dá para a gente, em relação a essa questão da planta que foi apresentada, a gente levantar uma série de questionamentos, entendeu? Então, é essa a minha ponderação. Na reunião anterior que aconteceu, né, na penúltima, foi também avaliado um outro empreendimento. Nós fizemos várias observações, inclusive relativas às questões ambientais, principalmente áreas de preservação permanente, áreas de córregos, áreas de várzea, coisas dessa natureza, né? Então, lá tem algumas ponderações que a Luciana vai apresentar isso posteriormente, acho que numa ata do GT que aconteceu nessa reunião, na reunião anterior, né? Então, acho que é exatamente isso que a gente observou. Não dá, entendeu, para a gente ficar analisando projetos, né, pela metade, analisando somente parte dos projetos. Os projetos têm que vir para o Coman com toda a sua documentação, tanto a parte descritiva quanto a parte de mapeamento das áreas, que é a partir daí a gente formar uma opinião, ok? Era essa a minha consideração. E, Rosana? Oi. Só dar um toque no Evandro. Evandro, você chegou a digitar aquelas informações que foram solicitadas? Deu tempo? O parecer seu? Sobre o empreendimento? Você ficou de digitar? Eu estou de máscara. Está fechado, Evandro. Seu microfone. Desculpa. Eu não consegui terminar ainda a digitação dessa última reunião, porque eu fiquei muito
muito envolvido nas questões profissionais minhas, e aí tomou praticamente o tempo todo. Eu tinha pensado em fazer isso ontem à noite, mas eu fiquei aqui envolvido na questão do trabalho até tarde da noite e não foi possível fazer essa digitação, né? Mas eu espero fazer isso o mais rápido possível, né, para apresentar relativos a essa última reunião que aconteceu, que estava lá presente eu, Ingrid e a Rosana Maleva, ok? Então, só posso fazer um comentário rápido? Essa última reunião eu não participei, porque eu solicitei o link, mas foi falado que não teria reunião porque não tinha número de participantes. Então, eu nem fiquei sabendo desse que vocês avaliaram, o Portal dos Pássaros, começaram a avaliar a última reunião. A penúltima eu participei, que foi sobre que quando eu consegui entrar, eu verifiquei que vocês estavam discutindo a Fazendinha São José, né, lá na bacia do Ribeirão dos Macacos. Aí consegui, inclusive, participar e dar algumas opiniões, né, pelo que eu já tinha visto. Então, assim, só para constar, eu não participei da última reunião e não sabia que vocês estavam avaliando o Portal dos Pássaros. Só uma coisinha que deixar essa pergunta. O Portal dos Pássaros é na mesma área que o Portal da Cidade? Na zona de amortecimento da Flona? É a mesma situação, a parte 2 daquela área inicial que eu uni, a segunda fase dele. Tá? Então, na verdade, eu também não sabia que ia entrar esse projeto nessa reunião também, né? E aí, então, a gente se debruçou sobre ele, né? E, como eu coloquei, né? Nós fizemos uma leitura simplesmente assim da planta do imóvel, né? Porque a parte descritiva não estava presente lá. O projeto, em seu inteiro teor, não estava lá disponível para avaliação. Portanto, aí a minha consideração, né, e eu vou colocar isso na ata que eu vou fazer, no relatório que eu vou fazer, que o comando não deve simplesmente avaliar a parte do projeto. Ou avalia o todo, ou então desconsidera, entendeu? Porque dá para a gente fazer considerações sobre a planta. Isso eu posso fazer como técnico que entenda um pouco dessas situações, dá para mim ter um retrato daquilo lá, né? Mas eu acho que é importante a gente saber a parte descritiva, o que é que o empreendedor está propondo também quando ele descreve toda a situação do empreendimento, né? Isso é importante. Sem a parte descritiva, a coisa fica pela metade, né? Então, é essa consideração que eu trago. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre... Porque ainda está em estudo, né, Evandro? Ainda está em estudo, né? Todos esses projetos, tudo mais. Nós estamos com muita dificuldade, porque sobre essas questões de ter todas as informações, né? A gente tem percebido que cada vez mais que a gente se aproxima, falta informações técnicas mesmo, principalmente nós estamos falando da parte ambiental que nos interessa, né? Então, eu acho que a gente precisa ver com as respectivas secretarias o que está acontecendo. Falta informação, encaminho sem essas informações, e vocês também não têm essas informações que o comando precisa para fazer um estudo realmente. O que está acontecendo? Não é assim mesmo. Eles mandam sem essas informações ambientais do mapa, esse parecer técnico das respectivas secretarias. Eu vi o Ivano falando do trabalho da engenheira Cibele, que ela está pontuando algumas coisas. Então, eu acho que isso é essa parte que nós precisamos mesmo, né? É dessa parte técnica ambiental. Onde está sendo construído, onde está sendo liberado. Eu acho que essas informações, viu, o Radamés, né, da Secretaria do Meio Ambiente, essas informações que são necessárias para nós. Sempre a parte técnica ambiental. Então, Rosana, a secretaria ela faz o que é pertinente a ela, o que é possível dentro, né, da comunicação e interação interna.
Por isso que a gente, de repente, faz essas reuniões de GT justamente para todos participarem, mas dentro da informação que não chega, a gente faz o que é pertinente, melhorando essa questão também de verificação das informações da área, o que é possível em nossa secretaria. Porque eu acho que é isso que é o bacana desse estudo, aponta as fragilidades, aí a Secretaria de Meio Ambiente vai para responder ao COMAN, né? Então, esses questionamentos que o conselheiro Evandro faz é porque não tem a informação. Então, se não tem a informação, como é que vai acontecer, né? Nós pensamos, até o Evandro, vocês mesmos falaram, vamos fazer alguma coisa em loco, né? Mas cada vez mais a gente tem que pensar que há ações de trabalho também. Por isso que quem tem que trazer a informação para a gente é a Semear. Não tem como buscar de outra forma, né? Eu acho bacana quando ele fala que a Cibele, engenheira, está vindo com mais detalhamento. De repente, ao invés da gente ficar discutindo aqui, quando apresentar o projeto, venha a área técnica que apresentar. A área técnica, esses colaboradores funcionários públicos da prefeitura trazer a informação. Olha, gente, aqui vai ser assim, vai ser assado, realmente tem problema aqui, é um rio, é um córrego, é isso, mas o empreendedor está trazendo isso como sugestão, porque daí dá para a gente argumentar. Agora, ficar dessa forma, gente do céu, está muito cansativo, a gente precisa buscar uma solução para isso. Ô, Rosana, eu, inclusive, apresentei uma proposta de ofício para ser encaminhada à Secretaria de Planejamento, porque os projetos, os empreendimentos entram na Secretaria de Planejamento, entendeu? Eu acho que essa mesma dificuldade que está tendo o COMAN, acho que a Secretaria de Meio Ambiente também está tendo essa dificuldade, né, de ter acesso a toda essa documentação dos projetos, dos empreendimentos, entendeu? Eu acho que, inclusive, a gente tem também aqui um colega que é da área agronômica, né, que é o Elcio está aí, e ele, né, poderia também, sei lá, dar uma pontuadazinha nessa questão de projetos. Porque quando a gente avalia um projeto na área agrícola, na área rural, ou até na área urbana mesmo, a gente não vê só a planta do imóvel, daquele empreendimento. A gente tem que ver a parte descritiva. As duas coisas são importantes, né? Então, por isso, eu acho que a gente tem que fazer com que as propostas, e aquilo a gente já vinha levantando anteriormente, né? A documentação tem que vir de forma que a gente permita a gente fazer uma avaliação adequada, né? Senão fica uma coisa mal avaliada. Eu queria pedir a palavra para considerar uns pontos com vocês de efetividade do trabalho, tá? O que chega para a engenharia, como o Evandro falou, é a planta. Não existe a parte descritiva, porque isso é uma prévia, isso é uma consulta. Para a gente ser mais rápido e as coisas, tanto o conselho poder atribuir comentários, fazer participação técnica, avaliar, como está escrito no regimento interno, a gente criou esse checklist verde. Isso é uma coisa desta gestão aqui. Nós sentamos e criamos, junto com a equipe técnica, o que achavam pertinente de colocar no checklist verde. Isso ainda não virou um decreto, e eu falei para o Evandro que, se ele tem sugestões, isso precisa ser apresentado com alguma rapidez, gente. A prefeitura não para. Então, o Evandro não escrever, apresentar depois, na próxima reunião, o projeto só foi adiante. E a gente não pode segurar ele aqui. Então, foi o que eu falei. Se o conselho consegue escrever o parecer, mostra hoje, apresenta essa parte, uma parte que seja, se aprova, já se junta na documentação que vai seguir adiante. Se quiser depois fazer mais considerações, é aberto a ser enviado ao GRAFOAB. Só que a secretaria sofre um processo contínuo de tempo e de cobrança do empreendedor, e que, por lei, a gente não pode ficar segurando. Então, assim, vai sair daqui, como a Rosana falou, o parecer técnico, que a gente denominou checklist verde, ele foi apresentado ao conselho. Se o conselho toma ciência, ele pode, dentro do regimento interno, opinar
fazer as considerações normativas, mas, por exemplo, como foi falado aqui, não se pode, por motivo nenhum de lei, impedir de ir para o GRAPOAB. Então, eu recomendo, sugiro, porque a gente fica impedido de fazer isso, que os processos, ou sejam, sincrônicos ao trabalho da prefeitura, seja a Secretaria de Meio Ambiente, seja a Secretaria de Obras, ou ele vai ser enviado depois, num volume próprio, por correio, e chega lá. Tudo bem, a Secretaria do Meio Ambiente, como não existe o fundo municipal ainda regulamentado, ela arca com o custo do envio do correio, ok, está na lei isso, mas não dá para esperar. No próximo mês acontecer a leitura do parecer do Evandro, que eu pedi a ele, senta aqui, você está anotando um monte de coisas, apresenta para o conselho. Então, assim, é necessário uma colaboração de trabalho no tempo. Eu entendo mais do que ninguém aqui nesse conselho, em termos de tempo dedicado, que a gente toma muito tempo mesmo, a gente gasta muito tempo, mas eu não tenho como segurar uma máquina municipal, gente, meu pescoço roda. Do Radamés roda, a gente não pode segurar a coisa andando. Digo assim, estou falando assim de uma forma amigável, entendeu? A gente não pode parar o município. Não é uma questão, estou brincando aqui com vocês, mas é algo que não dá para fazer. Então, o que aconteceu? Houve uma leitura técnica da Secretaria do Meio Ambiente que antes utilizava o expediente de se eximir da apresentação. Quando a gente chegou aqui na gestão, a gente viu que isso não ajudava a levar informações para o conselho, então a gente sentou e criou esse checklist verde, mas nós não temos atribuição legal, gente, para aprovar o loteamento. Então, o que a gente faz? A gente usa a SMA 22 para... temos o direito de nos fazer ouvir para o Estado, porque a SMA 22 ela dá oitiva ao município, mas quem vai aprovar isso, gente, é o GRAPOAB. E o Conselho não pode impedir de mandar para o GRAPOAB. O que pode fazer é contribuir com os pareceres, o pedido de estudo. Então, o trabalho pode ser menor. Nós não podemos fazer trabalho, certo? Muitas vezes lembraram a gente de que nós não somos executivos. O próprio Evandro nos lembrou disso. O Conselho não é executivo. Então, o que a gente faz? A gente recomenda ao GRAPOAB que recomende ao empreendedor o estudo de impacto de vizinhança, que o GRAPOAB recomende estudo de impacto ambiental ou, sei lá, que outros estudos. Aqui, na Secretaria de Meio Ambiente, a gente criou esse documento que faz a avaliação dentro do que a lei nos permite, mas a gente não pode fazer, está entendendo? Então, essa era a colocação. O intuito do GT é exatamente poder estar subsidiando, entendeu, as informações, e nós fizemos o que antes nunca foi feito. Nós estamos criando essa abertura e essa comunicação que não exime a Secretaria de Meio Ambiente de dar uma informação e de se manifestar, entendeu? Isso Ingrid, eu vou pedir a vocês. Ingrid, vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta para você, tá bom? Um exemplo. O caso do CSU, que não é o caso mais, porque aquilo ali não tem nem como ser aprovado, né? Um exemplo. Vai que vocês mandam esse parecer enquanto secretaria, que lá já foi feito estudo, que tem todos aqueles problemas. Um exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente encaminha isso, o município encaminha isso. Assim mesmo, o GRAPOAB, ele pode aprovar? Olha, hoje o GRAPOAB não poderia aprovar porque o plano diretor não permite. Mas supondo que no dia que uma revisão seja feita, a sociedade entenda, por maioria, que aquilo pode ser feito e haja estudos e a sociedade briga de um lado, briga do outro, mas vamos supor que perca e que diga que, olha, não, utilizando os recursos da engenharia para ver a drenagem, vocês podem fazer, ele pode aprovar sim. Tá. E a gente não pode fazer nada. Certo, até 2026, conforme o plano diretor, isso não pode ser liberado, certo? Isso aí já foi discutido, certo? Porque não pode ser mudado, porque o plano diretor passou por uma audiência pública, foi feito tudo conforme lei, certo? É uma lei que não pode ser mudada. Né? Então, a revisão do plano diretor deve ser feita em até 10 anos. Nada impede que os vereadores decidam por fazer a revisão antes.
ou o executivo. Eu não sei, a Bárbara, se tiver aí, pode ajudar melhor nessa questão. Mas é até 10 anos. Então, mas até fazer audiências públicas, até fazer tudo isso. Eu vou verificar no jurídico essa questão, porque, pelo que eu sei, é até 2026, são 10 anos do plano diretor. 10 anos. Sim. Não pode que eu saiba é isso. A não ser que a gente pode mudar a lei, o que eu saiba não pode. Rosana, só uma coisinha. Acho que a gente poderia voltar para o ponto, né, de pauta. Não, é só esse questionamento que era importante. Quanto ao que a Ingrid está falando, realmente a CMA vai dar o parecer dela, né? Mas o conselho, ele está junto com a CMA. Então, um parecer deveria ter a fala do conselho também. Não sei, né? Eu acho que esse é o ideal. E a outra questão é que, mesmo que vá para o GRAPROAB, se o município ele não coloca as observações, não dá o parecer que tem que ser dado, né? Então, por exemplo, na área ali da Flona, é uma zona de amortecimento da Flona, então há vários impedimentos, como ali na Nova Lorena, a área está protegida pelo plano diretor. Então, essas são informações importantes, além de todo o resto, né, de fauna, flora, né, a questão da bacia hidrográfica, que no caso do centro da cidade, na Nova Lorena, são informações importantes que precisam estar destacadas no parecer, porque o GRAPOAB, ele confia também que o município está dando um parecer real daquele ambiente, certo? Com os prós, os contras, né? E mostrando bem a realidade, se está num córrego, se está numa nascente, todos os problemas que existem e que poderiam impedir um loteamento. Então, o GRAPOAB vai ser favorável também dependendo, é óbvio que ele vai fazer o estudo, né, o que a gente espera, mas se o município ele não está mostrando realmente a realidade, né, e aí o que a gente tem sentido falta nos pareceres é com relação ao meio ambiente. Aí o GRAPOAB realmente vai em frente, né? Certo. Então, eu acho que isso precisa realmente ser revisto, né? E o conselho, ele tem que ter esse tempo. Se o conselho não avaliou ainda, é porque não está tendo acesso ao material. Quem é esse e aqui? Nem a Secretaria de Meio Ambiente poderia dar um parecer se ela não tem todo o material, as né? informações. Ela tem parcialmente o material para realmente fazer um estudo adequado. Certo. Então, é só isso que eu queria comentar. Eu acho que a gente... Obrigada. A gente tem que estar atento nisso mesmo, nessas questões que nós estamos levantando e ficar assim, com bastante fundamentação, né? Eu acho que não dá para correr riscos, né? Então, por isso que a gente está tendo todo esse cuidado, sendo desgastante, tem hora, mas não dá para aprovar uma planta que é bonita e todo mundo sabe disso. Bom, agora eu vou aproveitar e vou pedir olha, deixa eu só fazer uma observação. Há umas 3 semanas, mais ou menos, entraram em contato comigo para fazer umas denúncias que estavam fazendo máquinas perto do CSU, aquelas, né, algumas limpezas, tal. Até liguei para a Polícia Ambiental, como presidente comum, mas não dava para falar com vocês. A Polícia Ambiental foi no local. Aí depois, pena que ele não está aqui, o tenente Fernando fez as considerações dele e nós ficamos assim, agora, né? Daí houve um estudo, houve o conselho, amigos do meio ambiente, juntamente com conselheiros, acho que tem 2 conselheiros, foram até este local para ver o que estava acontecendo, porque nós conversamos em reunião que quando a gente não tiver como, nós íamos em loco, né? Que foi até uma sugestão do Evandro, que foi num sábado, e eu gostaria que a Eunir, por gentileza, Eunir, você pudesse apresentar o relatório que foi feito em cima dessa questão
dessa limpeza que estão fazendo em Lorena, porque é muito sério, não é mandar a garagem para fazer a limpeza, né? Depois eu descobri que foi a garagem que fez a limpeza. Então, gostaria, por favor, Eunice, se você pudesse apresentar o relatório. Sim, Ô, Rosana, só eu queria preciso... uma consideração antes da apresentação da Euni, que é o seguinte, olha, precisa levantar, e alguém da prefeitura tem que responder isso, se tem outorga do DAE para fazer, o que está acontecendo é uma dragagem das valas, principais valas ali no CSU, e também, vamos supor, até do Ribeirão Mandi, né? Eu acho que isso é bem interessante para você evitar a questão de enchentes, né? Mas não é só isso que tem que ser feito. E como essa demanda também foi parar na unidade de trabalho, nós estamos fazendo já fizemos algumas inserções em alguns locais para ver e ainda não concluímos. Mas precisa, a primeira questão é a seguinte, saber se tem a outorga do DAE. Essa é um documento importante, porque só pode mexer no leito dos ribeirões do rio, até para fazer limpeza, se tiver outorga do DAE. É uma coisa simples de se requerer. Eu não sei se a prefeitura tem ou não esse documento ou não. Tá? Existe um documento que está válido ainda há 3 anos de dispensa de outorga para a limpeza do Rio Mandi. Então pronto. Tá, Agora, isso aí deixa já, eu terminar uma explicação. Agora, deixa eu falar uma outra coisa. Não tem máquinas, tá, gente? A Secretaria de Meio Ambiente não tem máquinas. E existe toda uma tramitação que eu também não sabia, estou contando para vocês como é a nossa realidade, tá? As secretarias estão interligadas e uma interdepende da outra. Então, se tem a outorga, ela tem uma validade, isso não é aí pronto, não é problema. Isso é uma questão legal, né? Beleza. Tá bom. Agora, com relação à questão do serviço em si, eu acho que ele está deixando a desejar. Porque você tira de dentro do leito do ribeirão e coloca na margem do ribeirão, está sendo tirado de dentro do leito. Nossa, e está sendo colocado, inclusive, sobre alguma vegetação, quer dizer, pode até achar que não tem importância nenhuma vegetação, né, que tem lá por ser uma vegetação rasteira, mas ela tem a sua importância, né? Que algumas espécies lá que são importantes para as áreas de preservação permanente, apesar de ser arbustos, apesar de ser plantas rasteiras, mas elas têm uma funçãozinha ali também, né? Isso é uma questão. E o serviço em si, quando eu falo, é o seguinte: o que tira de dentro do ribeirão, do leito do ribeirão, é colocado do lado. Nas primeiras chuvas que der no município, volta tudo de novo para dentro do ribeirão. Então, foi um serviço em vão, né? Eu questiono esse serviço, né? Isso é questionável, a forma como está sendo feito, né? O certo era em todo o trajeto ter sempre retirou o material de dentro do leito do ribeirão e jogou de cima de uma caçamba, retira dali, não pode ficar ali. Ou então ficar, inclusive, matando a própria vegetação que está ali, que ela tem uma função naquele ambiente. Era essa a minha consideração. Vou pedir para a Euni apresentar. Eu só não sei como apresentar aqui no Zoom. Será que a Luciana pode colocar para a gente o material? Luciana, você pode colocar? Compartilhar? Onde está o material? Ela vai mandar para você. Tá, estou mandando. Minuto. Porque eu acho que ela consegue, é só ela clicar no screen ali, share screen, e daí ela mesma compartilha. Abre o arquivo e depois vai na tela verde embaixo. Onde está escrito share screen. Aqui está aberto. Ok. Onde tem que compartilhar, se for no... ele não está indo. Vou mandar para você, Luciana. E você, por favor, mais rápido, né? Pode colocar. Luciana. Enviei para você, Luciana. Tá bom. Obrigada.
Eu não estou pelo celular, mas eu já estou mandando aqui para o meu e-mail. Mas você pode disponibilizar aqui para todos? Vou mandar para o meu e-mail e tento compartilhar aí a tela. Só um minuto. Uhum. Já está baixando o arquivo, eu já compartilho. Ok, obrigada. Nós vamos conseguir, gente, ficar até às 5h30, porque vai cair o link, viu? São 17h06, só para... Provavelmente deu 1h30 que eu recebi uma mensagem aqui. Aqui abriu. Agora vamos ver se vai dar certo. Tudo demora, né? A gente precisa ver, né, nessa sugestão de fazer, se a gente vai ser possível fazer. Não dá para ir adiantando o que você está para falar, Andy? Pode ir falando e eu, assim que abrir aqui, eu aviso vocês. Bom, esse é um relatório que nós fizemos após essa visita no sábado, né? Então, os amigos do meio ambiente que organizou isso. Aí no relatório tem o nome de cada um, né? E o objetivo qual era? Era realizar a visita a essa área alagável de inundação, né? A várzea da Nova Lorena, identificar intervenções e irregularidades, conforme denúncia de moradores da Nova Lorena, e reconhecer a situação socioambiental da área, tá? A localização da área alagável da Nova Lorena, né? É aqui no centro, no CSU, vocês todos sabem. Até a gente colocou aí a latitude, longitude do município, né? A área total é de 414 quilômetros quadrados, no caso aí da cidade, né? 43 bairros. E essa área está na zona de amortecimento também da Flona e Semibio Lorena. De acordo com o mapa do bairro da Nova Lorena, a área inundável abrange cerca de 9.300 metros quadrados de área verde, tá? Então, uma das moradoras tem, né, o mapa do bairro, então a gente tirou essas informações deste mapa. Os fundamentos teóricos, né, sobre a área inundável. Então, como vocês já sabem, a várzea é uma área inundável ou de inundação, é a parte mais baixa da bacia hidrográfica e tem papel fundamental. Receber toda a água pluvial que precipita neste território e favorecer o seu deságue natural junto ao córrego, ribeirão ou rio do qual é contribuinte. A área de inundação da Nova Lorena está localizada no contexto de 3 bacias hidrográficas: a microbacia do córrego Mandi, a bacia hidrográfica do Ribeirão Taboão ou Lorena e a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
As duas primeiras bacias são contribuintes da bacia do Rio Paraíba do Sul, ou seja, toda a água pluvial que precipita nessas bacias vão para o Rio Paraíba. Inclusive, anos atrás, foram construídos diques para proteger os bairros da Nova Lorena, Vila Nunes e Vila Brito, das cheias do Rio Paraíba em época de chuvas. Além disso, a área de inundação, né, possui ecossistema com fauna e flora bem característico do local. O ecossistema. Então, como todos sabem, o ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Nesta área de inundação, mesmo em tempos de seca, pode-se ver áreas encharcadas e pequenos lagos, indicando a existência de nascentes e lençol freático. E a vala ou córrego, a gente tirou esse córrego entre aspas, do documento que veio analisado pela FLONA e assinado pelo Ministério Público. Então, essa vala que foi, né, limpa, ou córrego, ela é alimentada por águas pluviais e esgoto, né? E ela está cheia. Então, a gente tem fotos aí mostrando para vocês o que a gente está falando. Algumas espécies da flora nativa brasileira encontradas nesta área de inundação. Então, a flora aí a gente identificou aça-peixe, maricá, peito de pomba, e estou falando o nome vulgar, né? Cinamomo, pata de vaca, leucênia, pixirica. Uma das espécies da flora indicativa de que tal área é alagável aí faltou aqui, faltou uma coisinha aqui, aí eu não estou com o nome aqui, mas o Evandro vai poder dizer, faltou completar isso aqui, mas são aquelas plantas justamente nas áreas encharcadas. Então, a gente identificou essas plantas lá, só que não está o nome aí, me desculpe. Algumas espécies da avifauna brasileira também foram encontradas nessa área de inundação, e aí a gente destaca a garça branca pequeno, gavião carrapateiro, bem-te-vi, o sapo cururu, quero-quero, curiango do banhado e o frango d'água. Sobre a preservação ambiental no plano diretor ICMBio e Ministério Público de Lorena. De acordo com o plano diretor, a área inundável ou de inundação da Nova Lorena é considerada macroárea de preservação ambiental, ou seja, deve ser preservada para que se cumpra o seu papel ambiental. A gente colocou aí o documento, né, do plano diretor que fala isso. Com base no laudo do ICMBio, o Ministério Público de Lorena determinou que nenhuma intervenção deve ser realizada neste local, somente a limpeza da vala da Vila Brito, Nova Lorena. Importante destacar que a intervenção com corte de árvores foi realizada em área verde, conforme a planta do bairro, tá? Não foi lá na vala da Vila Brito, foi aqui, bem atrás ali da casa, né, dos moradores da Nova Lorena. Outra situação é que nestes dias de seca, a área está encharcada, bem como a vala, córrego. Assim, chamamos atenção para a época das águas. A área que é inundável estará pronta para cumprir seu papel, alagar e proteger a cidade das inundações. Na hipótese de loteamentos, a área não cumprirá seu papel e a Nova Lorena e outros bairros, como a Cabelinha, poderão ser inundados. Intervenção e irregularidades identificadas na área alagável da Nova Lorena, especialmente em cinturão verde do bairro. Então, aqui foi o que a gente constatou. Ali em cima são alguma base teórica, né? Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a área é de propriedade privada com fim socioambiental, já que é uma área alagável. É objeto de especulação imobiliária, tendo sido apresentado projeto junto à prefeitura que deu certidão de diretriz de uso e ocupação do solo e encaminhará para licenciamento ambiental do Graproab. Em seu projeto de loteamento consta a criação de um parque. Entretanto, o cartaz colocado na área só divulga o parque e não o loteamento.
Na visita, constatou-se árvores criminalmente cortadas e derrubadas, fauna e flora destruídas, entulho e aterro ilegais, nascentes possivelmente aterradas, esgoto ilegal fluindo a céu aberto, infiltrando no solo e contaminando o lençol freático. E por fim, tubulação de água pluvial e valas enormes, contrariando o ciclo natural do ambiente e possível destruição da mata ciliar. Número 1, árvores criminalmente cortadas e derrubadas. Identificou-se as seguintes espécies de flora cortadas e derrubadas no local: aça-peixe, maricá, peito de pombo, pata de vaca, cinamoma e leucêmia. Destruição da fauna, especialmente avifauna e ecossistema. Identificou-se as seguintes espécies nativas de ave e fauna prejudicadas pelo desmatamento e degradação do local: bem-te-vi, gavião carrapateiro, quero-quero, garça branca e sapo-cururu. Entulho e aterro ilegais. Há um trabalho de limpeza e aterro sem projeto e autorização dos órgãos ambientais. Então, aqui dá para se ver a máquina trabalhando e aterro na área, em 2 locais na área. Esgoto clandestino ilegal fluindo a céu aberto, infiltrando no solo e contaminando nascentes e lençol freático. O lançamento de esgoto nesta área alagável foi denunciado junto à Secretaria de Meio Ambiente de Lorena e à Sabesp anos atrás. 5. Tubulação de água pluvial e esgoto e valas enormes, contrariando o ciclo natural do meio ambiente. As valas cavadas pela prefeitura recebem as águas pluviais canalizadas de parte da cidade junto com o esgoto clandestino. Destruição da mata ciliar. De acordo com moradores da rua Pedro da Costa Colar, só há nascente nesta rua que foi manilhada e deságua também na vala próxima. De acordo com o laudo do ICMBio e Ministério Público, tal vala é considerada córrego e assim deve-se denunciar também a destruição da mata ciliar. Importante destacar que antes dessas valas serem cavadas, as nascentes formavam córregos naturais e as águas pluviais corriam para esta área, parte mais baixa de sua bacia hidrográfica, cumprindo seu papel como área de inundação e de proteção dos moradores contra inundações e na recarga do lençol freático da várzea da Nova Lorena, na margem direita do Paraíba do Sul. Considerações: considerando que o serviço de limpeza da vala córrego, que margeia a área verde do bairro Nova Lorena, não proporcionou a limpeza deste espaço, mas tão somente a destruição da vegetação local, com a deposição do material oriundo deste serviço sobre as espécies arbóreas e arbustivas, considerando ainda que várias espécies de avifauna, especialmente o gavião carrapateiro, expressavam movimentos contínuos no local, demonstrando aparente estado de perturbação, concluiu-se que o serviço de limpeza local também trouxe prejuízos à fauna existente neste ambiente. Considerando que as intervenções aqui enumeradas não foram, segundo a própria secretaria, autorizadas por elas, a primeira coisa, faz-se necessário encaminhar ao Ministério Público a denúncia a fim de que as áreas alagáveis de Lorena sejam protegidas e os responsáveis por tamanha degradação sejam contestados, punidos e orientados a reparar os danos praticados no local. Além disso, é importante que a área inundável do bairro da Nova Lorena, aqui tratada, seja protegida e conservada, assim como as áreas alagáveis dos bairros São Roque, Cabelinha, Vila Nunes e Vila Brito. Euni, terminou? Eu acho que é um grande relatório, né? Eu acho que é um bom estudo, uma boa... A gente fica até assim, ouvindo tudo isso, eu acho que é até uma aula para a gente. Eu acho que a gente tem que estudar isso, porque a Luciana estava comentando que não é todo mundo que consegue ouvir tudo, certo? Então, eu vou encaminhar isso para a Secretaria de Meio Ambiente, para ela tomar ciência, eu não sei se ela conseguiu ver tudo, porque nós estamos aqui para contribuir, e após esse parecer da Secretaria, a gente toma as providências necessárias. O que vocês acham? É um bom caminho?
Eu acho que esse é um caminho natural também, viu, Rosana? Né? Agora, De encaminho. porque o mais intrigante é a área verde ali do bairro, né, que sofreu consequências com a deposição do material que é tirado do leite e jogado para cima da área verde, né? A área verde, ela tem uma função, ela serve de um ambiente natural para facilitar até a vida dos moradores, né, daquele ambiente. E muitas espécies dessa área verde, elas foram danificadas, pela ação da própria máquina e a deposição daquele material que foi colocado lá, né? Então, isso é um troço meio esquisito. E outra, não se trata simplesmente de uma vala, ali corre água de algum local que tem uma nascente que manda água para aquele local, não é simplesmente uma vala. Então, há uma confusão muito grande nesse ambiente, que é vala e água de alguma nascente que, inclusive, pelo depoimento de vários moradores já antigos ali, dizem que houve uma canalização de uma nascente num terreno lá, e que eles falaram que anteriormente tinha uma grade de ferro, hoje já não tem mais essa grade de ferro, tamparam tudo lá, e quando tinha essa grade de ferro lá nesse ambiente, eles escutavam o barulho da água correndo, né? Então, é muito, muito triste a gente ver, né, a gente com problemas de crise hídrica que estamos tendo aí, e a gente acabando com os nossos recursos hídricos no município. Então, é complicado, né? Então, foi encaminhado para o secretário vai fazer um estudo em cima do que os amigos do meio ambiente fizeram, e você também estava junto, né, Evandro, que é nosso conselheiro. Agradecemos por todo esse estudo, todo o cuidado, e aí, após a análise do secretário do meio ambiente, junto com a equipe dele, daí eles vão dar devolutiva para a gente e nós vamos tomar as nossas devidas... Qual o caminho, né? Vamos para o Ministério Público, porque nós precisamos tomar alguma... né? Nós temos que verificar isso, nós temos que tomar alguma ação em questão das questões ambientais no nosso município. Não só, eu falo assim com muita tristeza, ouvindo tudo isso, que a gente não queria, mas se tiver que fazer isso, nós vamos ter que fazer mesmo. Mas vamos esperar primeiro o Radamés encontrar. Oi, Euni. Mas então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela mesma já alegou que ela não sabia. Não é responsável por isso. Mas vamos deixar com ele, porque não vai dar para resolver agora mesmo. Vamos deixar com ele, eles vão olhar tudo certinho. Eles sabem que eles também não... Oi, pode falar, Elton. Então, peraí. Eu não entendi bem, porque não apareceram as fotos, viu, Emi? A gente não viu nenhuma imagem, a gente só ouviu o que você falou. Mas eu passo sempre lá pelo CSU, eu estou fazendo caminhada lá, velho faz caminhada, né? Eu tenho a impressão que aquelas valas foram limpas para prevenir enchente. Chuvas, perfeito. Sim, se é para prevenir enchente, tem um bem maior do que ter empurrado um gavião, um sapo cururu, amassado um arbusto. Se você preferir enfrentar a enchente da Nova Lorena, você briga contra a prefeitura, porque ela fez preventivamente essa coisa. Eu tenho a impressão que não tem ninguém da prefeitura ouvindo a gente. Eu tenho a impressão que é contraproducente para os moradores da Nova Lorena brigar contra a prefeitura quando ela está prevenindo contra a enchente. Não só a Nova Lorena, como as outras áreas perto da Santos de Viges também, né? Mas é importante também que esse relatório vá para os serviços municipais quem solicitou a máquina, porque senão o meio ambiente vai ficar refém de tudo. Então não pode, tem que ser dividindo as responsabilidades, participando todos, tá bom? Elton, só uma explicação. Eu acho que se você tendo acesso a isso... Só responder para o Elton. Oi. Só responder para o Elton. Ali é uma bacia hidrográfica, Elton. Quando você faz uma vala, você corre o risco de inundar, certo? É pior ainda. Você está tirando água, é vala de drenagem, filha. Não está tirando água. Se você vala for de lá drenagem. Depois... Não, você não foi lá depois da chuva. Nós fomos lá depois que choveu. Eu vou todo dia, eu passei lá ontem, todos os dias. Tiramos foto antes e depois.
Antes e depois. Mas Então, deixa a chuva. vala, em época de seca, ela está cheia. A Trabalho vala. tá Rosana, você correto. pode me ceder Só a que lá não palavra? é só vala. Lá é vala e lá tem águas de nascentes. Ela está cheia Então, o porque não certo era tem... deixar tudo aberto. Ela está Tudo cheia na porque não tem... planície. Peraí, Pera, ó. Trabalho Deixa eu tá terminar correto. de tem falar. O declividade. certo era não ter vala, era tem deixar há 10 anos, aberto 20 a anos. área de várzea para receber toda a água que recebe da cidade, entendeu? Assim você estaria protegendo de fato. Não. Agora, vai ser, sim, Gente, quando se vamos lá. abre a escala, sim. Tá certo. Trabalho Aí, está correto, olha, é preventivo. É preventivo. Olha, vamos pedir a essa gentileza. é uma questão, e a Eu sei, outra foram as árvores que foram cortadas. Então, não foi adianta você encaminhado limpar com e estragar a área verde. Com a semear. Vamos esperar o que a semear vai falar, depois a gente, porque não adianta a gente discutir Rosana, agora. agradeço, por favor. obrigada. Porque a, Está correto, obrigada. está correto o trabalho. Obrigada. Tá Porque a Ingrid também quer falar. A Ingrid precisa falar de um projeto também que ela colocou na pauta. Rosana, você pode, como moradora do bairro, você pode me ceder 1 minuto? Menos de 1 minuto? Não, pode falar. É bem rápido. Gostaria de esclarecer, Elton, que esse serviço de limpeza é feito, sempre foi feito, inclusive a nosso pedido, em outros governos, sem nenhuma destruição, exatamente fazendo como o Evandro falou. Tiravam a sujeira, jogavam numa caçamba e levavam embora. Entendeu? Isso sempre foi feito. Dessa vez, eles não só jogaram a sujeira em toda a lateral, como cortaram as árvores. Na planta da Nova Lorena, nós temos um cinturão verde que pega toda a Nova Lorena. Esse cinturão verde, várias vegetações típicas foram cortadas sem nenhum motivo. E tudo que tiraram de dentro do córrego foi jogado para fora. Essa limpeza de córrego, Elton, não é a primeira vez que acontece. Só que esse desastre nunca aconteceu. Foi a primeira vez em anos que é feita essa limpeza, foi a primeira vez que fizeram o desastre que fizeram. Sujaram muito mais, cortaram muita coisa e provavelmente mataram muitos animais. Então, isso não é benefício para o bairro. Eu não estou falando só para mim, porque foram muitos moradores denunciando. Os moradores ficaram apavorados com o que eles fizeram aqui nos fundos do nosso bairro. Então, esse serviço é comum acontecer pelo menos 2 vezes por ano, mas não nesse nível desastroso que foi feito. Então, vamos obrigada, Rosana. Gente... Obrigada pela minha fala. Obrigada, Tereza. Nós vamos aguardar, vamos esperar o Radamés, porque nós vamos ter que mandar para o Ministério Público. Se foi tudo isso, né, o relatório, tem as fotos, tudo, daí a gente encaminha. Mas eu acho que vamos aguardar o secretário em Meio Ambiente. Nós podemos até marcar daqui 15 dias uma extraordinária para conversar sobre isso, tá certo? Para a gente ver qual que é a nossa providência. Será que dá para a Ingrid falar agora, apresentar a pauta dela? A Ingrid não está aqui. Ela precisou sair. Ela está com Radamés, eu acho. Peraí. Eu já falei mais ou menos o que eu estava aqui, assim, o que eu precisava falar. Boa tarde a todos. Rosana, está me ouvindo? Desculpa. Estou. Vou falar rapidinho. Eu já expliquei aquilo que a gente pode fazer, que é emitir o parecer técnico. Falei com o Evandro que as sugestões para o parecer técnico, que a gente denominou checklist verde, são muito bem-vindas se estiver dentro da lei que nos faculta, tá? A gente, analisando a SMA 22, achou uma brechinha para colocar essa manifestação ambiental, porque antes o que saía daqui era uma declaração de que não tinha corpo técnico, então que não ia fazer parecer, e não é bem assim. A instância superior dá ao município, que é uma instância inferior, menor, a oitiva. Isso é o que está na lei. A gente tem o direito de ser ouvido. Então, a gente está aproveitando essa possibilidade
mas a gente não tem direito, não tem atribuição, nem tem condição de segurar projeto, de não deixar ir, porque não está na lei. Aí o empreendedor vai reclamar da gente, porque nós estamos exorbitando. Fui ao regimento do conselho, o conselho também não tem essa atribuição. Então, assim, meus queridos, se a gente não trabalhar em tempo sincrônico, a gente não vai poder esperar. Eu compreendo, concordo com a Euli na questão de que deveria um parecer sair com o outro, mas, por exemplo, o Evandro foi fazer o quê? O trabalho dele, e não imprimiu, nem escreveu. Eu falei, escreve de qualquer jeito que eu digito para você o parecer que ele fez ali no GT. Então, não funciona na questão de tempo hábil. Eu, mais do que ninguém, tenho amor pelo conselho, respeito pelo conselho, porque eu acho que a sociedade deve se manifestar, mas não dá tempo. Então, parecer da secretaria, a secretaria apresenta para o conselho sobre o projeto. Nós não temos memorial descritivo, Evandro, eu falei isso para você, o que chega para a engenharia são 4 folhas de projeto. Então, o conselho também está perdendo a oportunidade de fazer as suas resoluções. O conselho resolve que, por favor, a engenharia mande, tal. Não faz nada, só fica conversando e não se delibera nada. É uma questão de ordem que precisa ser organizada. Então, essa era a minha fala, é pedir, por favor, a colaboração de que isso aconteça num tempo hábil, porque a gente vai mandar os pareceres e vai mandar os processos. Nós não podemos fazer outra coisa, tá? Era essa a minha fala. Ingrid, só uma coisinha, Rosana. A gente mandou para o conselho vários relatórios. Você não pode dizer, Ingrid, que o conselho não deu parecer, porque a gente mandou um parecer lá da Nova Lurina, a gente mandou o parecer do Portal da Cidade, lá da zona de amortecimento da Flona. Então, vocês já têm vários pareceres aí que vocês já poderiam estar incluindo no relatório de vocês da CMEAR. Entende? Então, eu acho que isso não é desculpa falar que não dá para ouvir o Coman. Deixa eu só acabar, eu não vou ficar discutindo, não. Então, por exemplo, no relatório que você apresentou agora, né, tá lá no empreendimento Portal dos Pássaros, você fala que lá tem a zona de amortecimento que ainda não foi aprovado pela Flona, mas isso a gente já sabe, já foi discutido no conselho, inclusive você pode buscar a ata, que lá a Flona não precisa aprovar no seu regimento a área de amortecimento, porque a área de amortecimento já está protegida por lei. Então, a gente apresentou a lei para vocês, o artigo, tudo direitinho, as resoluções, que o doutor Wagner, inclusive, que é o advogado, representante da OAB no conselho, confirmou, e foi por isso que todos depois do conselho aprovaram o envio da denúncia ao Ministério Público. Então, vocês já têm essa informação e vocês estão insistindo em continuar com a informação errada. O que está no seu relatório, a informação está errada. Está errada, Ingrid. Você está colocando que lá não tem zona de amortecimento, que a Flona não aprovou no regimento. Isso é uma inverdade. É verdade, mas a lei determina a área de amortecimento. Então, você não está trazendo a verdade naquele relatório. Também sabem disso, entendeu? Tá bom, Rosana? Eu acho que já coloquei, eu tinha que colocar. 10 quilômetros, como está definido por lei. Não, mas ela não aprovou. A secretaria não pode falar que o Coman não deu parecer. O Coman deu, sim, com a ajuda dos amigos do meio ambiente. A gente tem vários relatórios. Não tem problema, os pareceres estão indo ao Grapuá. Tá? Sim, não tem problema mandar para o Grapuá, desde que você fale a verdade no documento, que você diga que lá tem uma zona de amortecimento que é protegida por lei. Isso não indica que eles não podem realizar o projeto. Duas falando, não houve nada. Eu sei que não, mas é que não dá para... Eu também não vou parar de falar. Se não param de falar, também não vou parar.
A gente sabe que a zona de amortecimento é de 2 quilômetros, e o Grapuabe também sabe. A Flona tem um assento no Grapuabe. Mas não é isso que está no seu relatório, Ingrid. Você sabe, mas não é isso que está no relatório. O relatório não é meu. Não é isso que está no seu relatório. E aí o Coman tinha que reprovar o seu relatório. Não, lógico que não. O relatório é da secretaria, que está apenas narrando a situação de uma zona de amortecimento aprovada pela Flona, e que foi necessário que os dois... Essa informação é errada. Já foi comprovado pelo Dr. Wagner. O Dr. Wagner era advogado, ele estudou a lei e já disse que essa informação, que não foi aprovada pelo regimento, ela não tem nem que ser citada, porque já existe a lei que defende e protege a zona de amortecimento. E vocês estão passando por cima disso. Não, vocês estão passando por cima disso. A gente só não está escrevendo do jeito que você quer. Eu não escrevo do jeito que eu quero, eu escrevo como os técnicos aqui orientam também. A coisa não sai da minha cabeça, eu não trabalho aqui sozinha. Isso é uma coisa o Portugal já tinha sinalizado sobre isso. E a Secretaria de Planejamento não acatou. E vocês novamente estão cometendo o mesmo erro. Você me desculpa, mas você não está trazendo a verdade no seu relatório. Me perdoe, eu vou finalizar, era isso que eu tinha para falar. Seu relatório não está correto. Essa janela aqui, ó. Como assim? Não está decidido o problema? Pede uma ofício. Rosana? Já deu tempo, né? Rosana? Radamés, eu acho que ela caiu. Ela não está aqui nos integrantes. Até porque já deu tempo, né? Não, mas é que eu falei para ela que eu achava que o Zoom ia fechar para a gente ficar meio de olho perto das 5h30. Entendi. Mas não fechou, ele está rodando normal. Mas se você quiser falar alguma coisa, pode falar que eu anoto e põe na ata. Pode falar. Não, é só para ter esse cuidado, né? Porque essa manifestação sai todo com parecer técnico, as pessoas envolvidas. Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente procura fazer sempre o melhor, né? De modo que atenda não só a necessidade, mas também o município precisa caminhar, precisa andar, senão vai ficar parado, pessoal. Nós temos que atuar juntos nessa questão aí, vamos para frente. Os retornos têm que ser mais rápidos, né, dos relatórios. É isso que a gente coloca. Aqui nós estamos tentando, né, estudar, melhorar, mas seguir no curso normal, senão os empreendimentos vão parar. Marquei aqui, Radamés. Você quer falar, Bárbara? Aí eu achei que ela quisesse falar porque ela abriu o microfone e fechou. Se quiser, eu escrevo aqui. Acho que não. Não? Então tá bom. Eu acho, não sei se a Rosana vai voltar, mas daí ela falou que vai marcar uma outra reunião, escreveu aqui no chat que vai marcar uma outra reunião daqui a 15 dias para conversar sobre esse relatório. Então eu acho que é isso. Pode falar, dona Tereza. Eu acho que ninguém mais vai falar. Só para mim concluir que eu acho que, sim, a cidade não pode parar, os empreendimentos têm que sair, eu não tenho nenhum questionamento quanto a isso, não. Nós temos que pensar em que tipo que nós queremos de cidade. Uma cidade favelizada, construída em lugares inapropriados, ou uma cidade bem planejada, uma cidade inteligente que promova desenvolvimento para os moradores. Então, essa discussão, esses relatórios, esses pareceres são necessários para que a gente tenha uma cidade desenvolvida. Então, às vezes, a gente aparentemente
pode até nos passar a impressão que está demorando, mas será que não é necessário para que a gente possa chegar a um ideal de desenvolvimento? É só isso que eu queria colocar. Sem questionamento, a cidade não pode parar. Lógico que não. Não tem saudosismo, não tem nada. Mas tem a questão de bom senso e fazer a coisa certa. Obrigada. Cidade planejada. Então tá bom, gente. Daí eu acho que a Rosana vai passar uma nova convocação para daqui 15 dias. E daí eu escrevo tudo direitinho que vocês falaram na reunião, tá bom? Tento mandar ainda essa semana. Boa tarde, Lu. Muito obrigado pelo empenho, Luciana. Imagina. Valeu. Beijo para todos. Obrigado. Boa tarde. Abraço, seu Elton. Um abraço, Elton. Valeu. Tchau. Tchau, Elton. Tchau para todos. Tchau, gente. Boa tarde.